Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Arena à Tarde do Projeto REC. E a gente vai fazer assim um pouco diferente. A gente vai dar destaque aqui a alguns registros que a gente encontra aí na vasta coleção digitalizada das edições de à tarde, também de fotografia, outros recursos aqui que compõem o acervo do SEDOC à tarde. Hoje, por exemplo, a gente vai destacar uma reportagem de quando, Priscila? 31 de janeiro de 1951. Os alunos se preparando para o vestibular, as inscrições haviam começado e uma notícia saiu com o seguinte título: muitos candidatos para poucas vagas. Uma realidade muito diferente da de hoje, né? Na Mas maioria ainda dos assim, cursos. olha só, como esse debate já era antigo. Já era antigo. E aí começa, né? O vestibular, o terror dos estudantes. Como se sabe, nem todos os estudantes que completam o ciclo colegial prosseguem os estudos. Muitos, por força das circunstâncias, têm que enfrentar a luta pela vida, mas a maioria, mesmo à base de sacrifícios, candidata-se à vida universitária. Fácil é imaginar-se os sacrifícios a que se submete a mocidade estudantil que se prepara para tentar o novo ciclo da carreira. São semanas e meses de estudo intensivo, de noites perdidas, em cujo período tudo é sacrificado, inclusive o descanso e o gozo das férias. Gente, essa reportagem, ela faz uma espécie de raio-x do que era a situação do ingresso no ensino superior baiano. Sim. E nesse período aí, por exemplo, tudo é relacionado à Universidade Federal da Bahia. Inclusive, tem um registro muito interessante nesse texto, Sim. que é contando, por exemplo, que há uma expectativa muito grande para a chegada da Universidade Católica. A Universidade Católica do Salvador, Alquissal. Então, é muito interessante porque é um debate muito antigo de como essa estrutura universitária, ela não foi pensada de forma democrática. Sim. Né? Então, se a gente for pensar na história, por exemplo, da escola, né, do que mais tarde seria a Faculdade de Medicina da Bahia, que é uma das mais antigas e que ela só foi possível com a chegada da família real no Brasil, né? E de uma escola de cirurgia, né? Então, quando a gente pensa, é uma escola, né? Criada num período colonial já muito tardia. A América, chamada América Espanhola, ela sempre teve muito mais universidades do que, no caso, a colônia portuguesa, que demorou muito para que o ensino superior chegasse ao Brasil, e num período colonial, então, com todos os problemas relacionados a isso, e voltados para a elite, para uma elite. Então, nessa própria reportagem de 51, já há o debate, né, puxado por à tarde, de que é muito difícil entrar, que os cursos como medicina têm uma demanda altíssima, e que outros cursos, como por exemplo filosofia, têm uma demanda, muitas vagas e poucas pessoas inscritas, né? E outros cursos aí que eles vão relacionando. Até mesmo outros cursos ligados à área de saúde, né, como odontologia, por exemplo, sofriam do mesmo jeito, de muitas vagas e poucos alunos. Pois é, então assim, quando a gente está hoje discutindo, né, já um outro aspecto, que é a permanência nas universidades de quem vem, por exemplo, pelo sistema de ações afirmativas, né? Então a permanência de estudantes de baixa renda, de estudantes em situação vulnerável, ao mesmo tempo que se cria as chamadas cotas, né, de ingresso para determinados segmentos sociais que sempre foram excluídos na história, né, por conta da história de formação do Brasil. Então, negras, negros, indígenas, quilombolas, né? Agora a gente tem outras ações, por exemplo, voltadas também para transgêneros. Então, quando a gente vê essa universidade agora, né, no século XXI, ela começando, né? Ainda está no seu início, se a gente for pensar aqui que essa discussão sobre ações afirmativas é de 2003. Então, a gente está vendo aí uma universidade, o próprio Enem, né, que ele democratiza, né? Então, esse vestibular, 1951, imagine o investimento, né, que se tinha. Era uma coisa, se ainda ali nos anos 90 era muito, muito ainda restrito o ingresso na universidade pública, e principalmente a federal, imagine em 1951. Né? O ensino superior era um sonho para poucos. E ainda hoje, né? Hoje a abertura com o Enem abriu esse leque para você conseguir se inscrever com mais facilidade em universidades de todo o país, né? Você pode ir, inclusive, acompanhando como é que você está lá durante todo o processo. Essa questão da permanência hoje, né, é a maior discussão que a gente se volta, mas é um tipo de matéria para você ver como evoluiu, né? Para a gente perceber de como
o vestibular foi mudando, de como a entrada no ensino superior foi mudando, mas ainda existe muito a ser feito. Pois é, e assim, gente, é também uma coisa interessante notar como à tarde, né, ao longo da sua trajetória, essas discussões, esses debates muito interessantes, e principalmente de educação, ele esteve ali, né, muito presente, muito sensível, né, então isso é muito bacana a gente poder revisitar essas coleções antigas e encontrar textos como esse. E é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.